Graça e paz. Boa noite. Pode se assentar. Vocês estão felizes? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito mesmo. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Arthur Marques, sou lá de Bragança Paulista, eu tenho 29 anos e faço parte do ministério, do movimento Dizascope, né? Ajudo na liderança do movimento, faço parte da liderança da igreja, e Deus tem concedido essa graça, da gente também, em alguns momentos, poder viajar para outros lugares e levar o Evangelho de Jesus, que é maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui. Trago o abraço do Douglas, mais uma vez, ele estava aqui ontem, né? Ontem que foi bom, gente, fica tranquilo, hoje vai ser mais ou menos. Ontem que foi bom. Trago o abraço do Douglas, mas eu quero agradecer também ao apóstolo Paulo, ao apóstolo Valéria, por dar essa honra de estar aqui nesse púlpito. Sabe, na hora que eu cheguei, teve uma moça que me recebeu, cadê ela? Está ali. Qual que é o seu nome? A Solange me recebeu. E a Solange me lembrou um negócio muito legal, que eu já vim aqui nessa igreja. Em 2016, se eu não me engano, eu vim com o Douglas para ajudar ele ficando na banca. E aí eu lembro que eu estava lá atrás, em algum momento, não sei aonde eu estava exatamente, eu estava em algum momento para o fundo, e eu estava orando. E naquela época eu estava daquele jeitão, sabe daquele jeitão? Não estava muito bem com Deus e tal. E aí eu abaixei minha cabeça, comecei a orar, e eu entendi, cara, eu ouvi o Espírito Santo falar para mim assim: eu vou trazer você para pregar aqui. E eu falei, nossa, que loucura, nada a ver, nem quero pregar. Aí faz 5 anos isso, e 5 anos depois, olha só, onde eu estou. Então eu estou muito contente de estar aqui, porque eu não sabia que era essa igreja. Porque o meu irmão que está comigo, o Felipe veio comigo, ele falou assim, o Diogo falou, né, de você ir lá onde o Dô vai também pregar, você topa? Eu falei, pô, eu topo, né, tamo junto e tal. E eu não fazia ideia. Então, para mim é uma honra estar aqui. Estou cumprindo uma palavra de Deus no meu coração de estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Você está feliz? Como eu estava dizendo, sou lá de Bragança, 29 anos, e nessa caminhada eu encontrei a mulher da minha vida, a Gabriela, e sou casado faz 4 anos, e nessa caminhada aí do casamento, nós tivemos o Pedro, que já tem 2 anos, e agora está vindo o Mateus, então está vindo o segundo aí, 4 anos de casado, 2 filhos, estou numa média boa, né? Povoar a terra, deixa comigo, Deus, a gente está fazendo essa função, tem que evangelizar e fazer filho, gente. Então, é isso, esse é o Arthur, mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos fazer mais uma oração, porque não tem a ver com o Arthur, tem a ver com o Espírito Santo aqui hoje, e eu creio que o Espírito Santo quer falar no nosso coração, amém? Feche seus olhos. Jesus, no seu nome nós te agradecemos por esse momento, por esse culto, pela sua presença que é manifesta nesse lugar, e nós pedimos que com essa doce presença, Espírito Santo, o Senhor tenha liberdade para trabalhar no nosso coração. Nós oramos para que a nossa mente fique livre, para que Cristo Jesus seja formado hoje, mas que não seja apenas conhecimento, Espírito Santo, nós pedimos que esse conhecimento desça para o nosso coração e vire vida, senão de nada importa. Nós não queremos ser pessoas que estão encharcadas de conhecimento, nós queremos ser pessoas que estão encharcadas de Cristo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, não deixa ninguém indiferente à tua palavra hoje aqui. Se alguém está aqui, mas não sabe nem o que está fazendo aqui, Espírito Santo, que hoje seja o dia do seu encontro com essa pessoa. Nós oramos para que o Evangelho seja pregado, para que vidas te conheçam, porque esse é o nosso desejo, te conhecer e te amar mais, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Abre sua Bíblia comigo, em Romanos 5, e deixa ela aberta um tempinho aí, que a gente já vai ler. Romanos 5, tá? Enquanto você abre, deixa eu falando com você. Eu
estava orando, né, a respeito do tema que foi me passado, que é até que ele venha, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre esse assunto, porque talvez de primeira, assim, quando me passaram o tema, eu falei, nossa, tem mais a ver com escatologia, talvez é sobre isso que eles estão falando, né, e falar sobre a vinda, e falar sobre o fim dos tempos, e ok, isso é muito legal. Mas eu estava no meu momento com Deus e o Espírito Santo falou para mim algo, falou assim, esse tema não é só sobre a vinda, mas é sobre o agora. Então eu quero fazer um exercício com vocês, fecha o olho todo mundo, e eu vamos ver se isso foi só comigo, né, fecha o olho, eu vou falar aqui o tema, tá, e eu quero que você deixe vir a primeira coisa que vier na sua cabeça e guarda ela. Quando você escuta, até que ele venha, a primeira coisa que passa na sua cabeça, guarda ela. Por que eu estou fazendo esse exercício? Porque talvez na sua cabeça veio exatamente igual a minha. Quando eu pensei a primeira vez, até que ele venha, na hora me veio, até que ele venha, mas o que eu preciso fazer agora? Até que ele venha, mas o que eu estou fazendo agora? Porque se eu estou falando a respeito de futuro, como fica o meu presente? E eu comecei a meditar nisso, Espírito Santo, até que Cristo venha, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que estar fazendo? E aí o Espírito Santo foi muito claro comigo, falou assim, Arthur, presta atenção, tem um sujeito na frase, aulinha de português com Deus, vamos lá. Tem um sujeito na frase. Quem é o sujeito da frase? Ele. Quem é ele? Então, se assim como eu, na sua cabeça veio o que eu tenho que fazer, ou o que eu deveria estar fazendo, nós estamos errados. Porque a grande pergunta é o que ele deseja que a gente faça. Porque se a frase tem um sujeito, é sobre ele. Porque se a frase tem um dono, é sobre ele, não é sobre o que eu acho que eu tenho que fazer, ou sobre o que eu acho que eu tenho que estar fazendo, é sobre o que Cristo me mandou fazer, é sobre qual é o desejo de Jesus para a sua igreja, até que aquele grande dia venha. Então entenda que, até que ele venha, a pergunta tem que ser feita direcionada a ele, qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? O que o Senhor espera de nós como igreja? Agora, quando nós transicionamos do eu para o desejo dele, nós temos que ficar cientes de uma coisa, o desejo dele geralmente vai ser diferente do nosso desejo. E a grande pergunta que me vem é, nós queremos a vontade dele, sim ou não? E o grande questionamento que me surge é esse, até que ele venha, eu quero viver o que ele deseja para mim, eu quero viver o que ele deseja para a igreja, ou eu estou querendo viver, ou eu estou tentando ter a minha vida do jeito que eu acho que é certa, do jeito que eu acho que é interessante. Agora, saber o que ele deseja vai nos levar a mudar de direção. Então a pergunta que eu quero trazer hoje, aqui é, você quer viver o que ele deseja até que ele venha? Você como igreja, quer viver o que ele deseja até que o noivo venha? Porque se nós somos a noiva, nós precisamos viver a vontade do noivo. Sabe, eu nunca me esqueço de uma ilustração que eu vi um dia, do casamento judaico. Um dia eu ouvi um rapaz explicando isso, eu nunca mais esqueci. E o casamento judaico tinha alguns passos, e o primeiro passo era o pagar o dote. Então a família do noivo pagava o dote para a família da noiva, para que a noiva pudesse sair da família dela e fazer parte da família do noivo. E o segundo passo não era se casar, não era simplesmente pagar o dote e o casamento acontecia. O segundo passo era, o melhor amigo do noivo era enviado para a casa da família da noiva, para que ele passasse um tempo na casa dela, porque ele conhecia o coração do noivo.
Então ele sabia o que o noivo desejava dela, ele sabia quem o noivo era e ia contar para ela quem era o noivo, ele sabia falar para ela tudo aquilo que o noivo estava desejando de uma esposa para o seu casamento. Agora veja que interessante isso, Jesus naquela cruz estava pagando dote, sim ou não? Estava pagando um preço por nós, sim ou não? Então ele estava ali, pagando para que agora nós saíssemos da onde estávamos e fizesse parte da sua família. E qual que foi o segundo passo de Jesus? Já casar? Não, ele falou, é melhor que eu vá, para que venha o outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo que está com a gente hoje, que é o amigo do noivo, ele foi enviado pelo noivo para falar ao nosso coração qual é o desejo do noivo, como a noiva tem que viver até que ele venha, até que o casamento aconteça. Então a grande questão que eu quero levantar hoje aqui é, nós estamos vivendo com o nosso coração, aquilo que o Espírito Santo tem guiado a igreja? Não apenas no meu individual, não apenas no meu pessoal, mas como um corpo, porque nós somos um só homem aqui, nós temos vivido o que o melhor amigo do noivo tem falado. E veja que é interessante isso, esse pensamento do Espírito Santo, porque Jesus, depois de ressurreto, ele lá em Apocalipse escreve cartas para a igreja, e ele escreve as cartas e vai endereçando, e nenhuma é igual a outra, porque cada uma tinha um problema e cada uma tinha uma solução, mas qual que é a única coisa que se repete em todas? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então veja só, que o Espírito é esse melhor amigo, que foi enviado para nos formar, para que Cristo venha até nós através dele, e a gente vá amadurecendo até que ele venha. Então hoje eu quero falar com você aqui, sobre isso, o que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, a respeito do que nós precisamos viver até que ele venha. Então, se você está anotando aí, o primeiro ponto que eu quero falar hoje, é muito simples. É entender que nós somos amados. Então, até que ele venha, nós precisamos entender que somos amados. Sabe, o segredo da vida com Deus, o segredo da vida cristã, é apenas um: entender que você foi amado por Ele. Arthur, o que eu vou fazer até que Ele venha? Arthur, qual é o desejo de Deus até que Cristo venha? Saber que nós fomos amados por Ele. Esse é um passo fundamental. Por quê? Porque é a única forma de ter uma chama acesa queimando no nosso coração a respeito de Cristo Jesus. É a única forma de ter na nossa vida um desejo de encontrá-lo verdadeiramente. É a única forma de olhar para Cristo e falar: Jesus, eu quero me casar com você. Se nós entendermos que fomos amados, se nós entendermos isso, entenderemos o Evangelho, a boa notícia, que agora nós não somos mais aonde nós não estamos mais aonde estávamos, mas agora nós somos transportados para um outro lugar. Sabe, hoje em dia, essa mensagem tem se tornado um pouco perigosa, porque quando muito anunciado o Evangelho, muito é falado do amor de Deus, e quanto muito é falado do amor de Deus, vai se esquecendo da nossa condição. Então, quando eu anuncio o Evangelho, quando eu anuncio o amor de Deus, quando eu anuncio esse ser amado por Deus, eu não posso me esquecer de também anunciar da nossa antiga condição. Por quê? Porque se eu anuncio apenas o amor, e esse amor não faz sentido de ter me tirado de um lugar, esse amor muitas vezes só serve para sanar uma carência emocional. Então o Evangelho não é a solução para a nossa carência, o Evangelho é a solução da nossa vida.
Saber que nós somos amados não é porque nós temos um Deus carente, não, muito pelo contrário, nós temos um Deus completo. Saber que somos amados muda quem nós somos, transforma o nosso estilo de vida, até que Ele venha e até que a gente se encontre com Ele. Então nós não podemos esquecer de anunciar o amor, mas também anunciar da onde Ele nos tirou. Porque agora sim, vamos lá, Romanos 5,8, eu quero mostrar para você da onde nós fomos tirados. Romanos 5,8, diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós, olha só, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Pula um pouquinho comigo para o verso 10. Vai ficando mais forte. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E agora não precisa abrir mais um texto só para deixar claro a nossa condição. Efésios 2 diz assim: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então repara comigo, que quando eu anuncio o Evangelho, quando eu anuncio o amor de Deus por nós, eu não posso me esquecer dessa condição. Eu não posso me esquecer que eu era pecador, inimigo e estava morto para Deus. Eu não posso me esquecer disso, por quê? Porque nós merecíamos receber dessa ira, porque eu e você merecíamos receber a dívida, que nós não teríamos como pagar. Por isso a mensagem do Evangelho é o absurdo que é o escândalo da graça, por conta dessa posição que nós estávamos. E nós temos que saber isso, por quê? Porque nós fomos tirados dessa posição, porque nós fomos reconciliados. Ele nos tira do império das trevas para nos colocar no reino do seu Filho amado. Tamanho é o seu amor, tamanho é a sua graça. Agora, Ele nos tirou por ter nos amado. Veja como ele diz: Deus demonstra o seu amor por nós. E sabe qual que é a nossa condição quando encontramos com o amor? Vai comigo em Romanos 8. Vou mostrar para você a condição que nós estamos agora. Depois que nós fomos encontrados por Cristo Jesus, salvos em Cristo Jesus, a nossa condição muda. Romanos 8, verso 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, saber que eu sou amado precisa vir junto com essa notícia, porque o Evangelho não é uma mensagem fofinha, o Evangelho é uma mensagem escandalosa. O Evangelho não é um tapinha na nossa cabeça, um carinho. O Evangelho é um grito de salvação no nosso ouvido. Olha a nossa condição e olha o que esse amor fez por nós. Esse amor nos deu um lugar, nos deu uma condição que nós não teríamos como pagar. Então, até que Ele venha, nós temos que saber desse amor. Romanos 8, 38, lá embaixo, vai dizer assim: pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outro poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha isso, por conta do pecado não tínhamos como pagar, Cristo veio e pagou no nosso lugar, nos justificou, nos amou, nos tirou dessa condição e nos colocou numa nova condição, para nos anunciar que nada
mais nos separa do seu amor. Nada mais nos tira desse lugar. Às vezes eu acho que Romanos 8 é como se Paulo estivesse escrevendo um tratado de paz para a nossa alma, sabe? Porque quando nós sabemos da nossa verdadeira condição, do que nós realmente merecíamos, desculpa gente, mas não tem como não bater um desespero. E então entendemos o quão amado fomos. E então entendemos o sacrifício de Cristo e o amor que Ele derrama por nós. Cara, é um tratado de paz para a nossa alma. Agora a minha alma descansa. Agora o meu espírito tem vida. Agora eu sou uma nova criatura. Agora eu quero que você entenda algo. Sabe o que é interessante nesse texto? Romanos 8, é que ele começa dizendo que nada mais nos acusa. E ele termina dizendo que nada mais nos separa. Ou seja, se antes algo podia nos condenar no nosso coração, agora já não tem mais voz. E não tem mais voz porque nada mais pode nos separar. Sabe por quê? Porque quem pagou a dívida é o Criador de todas as coisas. Quem pagou a dívida é aquele que governa e domina sobre tudo e todos. Aquele que pagou a dívida, nem a morte pôde vencê-lo. É essa paz que nós temos que ter no nosso coração, é essa certeza que nós temos que ter, que somos amados por Deus. Interessante é que tinha uma coisa nessa lista que podia nos separar. Repara, ele fala altura, profundidade, morte, anjo, demônio, ele fala um monte de coisa. Tinha uma coisa só que não está nessa lista que podia me separar: pecado. Porque o pecado fez separação entre Deus e o homem. Por que pecado não está mais nessa lista? Porque o pecado foi pago. Não por mim, não por você, mas por Ele, por aquele que nós iremos encontrar quando Ele vier. Sabe, se é essa nossa condição de amados, então nós precisamos saber qual é o desejo dEle. E o primeiro desejo dEle é: entenda o quanto eu te amo. Entenda o quanto você é amado. Por quê? Porque saber dessa condição, saber dessa mensagem, muda totalmente o nosso estilo de vida. E precisa mudar o nosso estilo de vida. Por que é um perigo quando eu anuncio o amor sem mostrar a condição que eu estava? Por conta desse texto. Abre comigo Lucas. Esse texto mostra o próprio Jesus ensinando um perigo aqui. Lucas 7, 36. Lucas 7, 36. Todo mundo achou? Diga: eu amo a Bíblia. Olha só. Vamos lá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro. Perdão, que minha Bíblia grudou aqui a folha. Aqui. Um frasco de alabastro com perfume. E se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse um profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos.
você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume em meus pés. Portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então disse Jesus a ela, seus pecados estão perdoados. Olha que interessante, Jesus conta essa história, né? Jesus falando com esse homem, nos revela algo importante. Se me é pregado que eu sou muito amado, sem mostrar minha condição de pecado, eu não respondo a esse amor. Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Por que que eu e você precisamos saber que somos amados? Porque apenas quem entendeu o quanto é amado e perdoado, consegue amar Jesus de volta. Quando eu não tenho consciência da onde o Evangelho me tirou, quando eu não tenho consciência da onde a graça me tirou, o meu amor é superficial, e qualquer outra coisa mais interessante que aparecer na minha vida, eu troco, porque eu não me considero pecador o suficiente pelo amor de Jesus. Agora, quando nós temos a noção da onde esse amor nos tirou, não tem como eu não devolver toda a minha vida para o meu Senhor. Portanto, saber que somos amados não é apenas para suprir carência, como eu disse, mas é para nos dar um estilo de vida verdadeiro, o estilo de vida que responde o amor que recebeu. Sabe, a nossa vida, geralmente, principalmente uma geração mais nova, canta muito que nós queremos queimar, que nós queremos amar, sim ou não? A grande pergunta é, será que nós já entendemos da onde esse amor nos tirou para que a gente possa realmente querer queimar do jeito que a gente queima? Porque se eu não sei quem eu era e da onde o Evangelho me tirou, o meu fogo, a minha chama apaga em algum tempo. É só você ver retiro de carnaval. Quantos já participaram de retiro de carnaval aqui? Levanta sua mão. Você com certeza já viveu alguma experiência como essa. Você foi no retiro, foi algo incrível, você saiu incendiado, você continuou incendiado por uma semana, você continuou mais ou menos incendiado em 2, na terceira você fala, nossa, como foi incrível o retiro, né? Por quê? Porque já apagou. Porque não é sobre uma experiência que você tem, é sobre uma consciência de quem você era e da onde Ele te tirou. Por isso que a transformação não pode vir de uma experiência com Deus, por isso que a transformação vem de uma consciência de pecado e de graça. Por isso que nós precisamos saber o quanto nós fomos amados, para que a gente possa então responder a esse amor que nos encontrou. Sabe, a nossa geração diz muito nas orações, nós queremos te amar mais, mas nós vemos pouco. Nós queremos entender o quanto somos amados, que realmente é o combustível do amor, porque desculpa gente, mas nós como seres humanos, não conseguimos manter um amor verdadeiro, se antes não receber um amor verdadeiro, não tem como, a nossa condição humana não permite, e nós estamos às vezes querendo queimar e amar a Jesus, sem ao menos conhecê-lo. Então hoje eu vim aqui para falar para você, você conhece quem você ama? Você conhece esse Deus que te tirou dessa posição de pecador e te colocou no reino do seu Filho amado? Você conhece esse Senhor maravilhoso? Porque nós estamos amando a Jesus, mas você já parou para pensar, quem você ama, quando você ama Ele? Essa é uma provocação que eu quero trazer hoje aqui, porque eu estava lendo um dos livros de Agostinho, e eu me deparei com essa frase de Agostinho, ele diz assim, a minha consciência, Senhor, não duvida, antes tem a certeza de que te amo, feriste o meu coração com a tua palavra e te amei, o céu, a terra e tudo que neles existem, dize-me por toda parte para que te ame, mas o que eu amo quando te amo? Você já parou para pensar nisso? O que você ama quando você ama a Deus? O que você ama quando você ama a Deus? É complexo, é profunda essa pergunta, é provocativa, sabe por quê? Porque nós não paramos mais para pensar,
Porque nós estamos muito mais conectados com sentimento, com emoção, do que com consciência. Então a pergunta que eu trago aqui para você foi a que o livro me fez. O que você ama quando você ama a Deus? Para pensar agora nisso. Para um segundinho e pensa: Deus, eu te amo. Quantos aqui amam a Deus? Levante sua mão. Amém, todo mundo ama. Agora todo mundo que levantou a mão, faz essa pergunta dentro do seu coração: mas o que eu amo quando eu amo Deus? O que eu amo quando eu amo o Senhor? Porque talvez o que eu mais amo hoje é aquilo que eu consigo ver. E hoje, humanamente falando, o que eu mais amo é a minha família, a minha esposa e os meus filhos. Eu já amo o Mateus que nem nasceu. Eu consigo amá-lo. Ao que os meus olhos enxergam, isso é o que eu mais amo. Agora, preste atenção, quando nós estamos falando do Senhor, quando nós estamos falando do nosso amado, tem que ser um amor muito maior. Tem que ser um amor de entregar a nossa vida, tem que ser um amor que não cabe uma explicação. Por quê? Porque eu estou falando daquele que me tirou desse lugar de pecado, me tirou da ira de Deus, me tirou de um lugar onde eu merecia estar, e me colocou como filho amado, me deu uma nova veste, me deu um anel, me deu uma nova sandália, e falou: eu te amo. Quando nós falamos de Jesus, esse amor tem que ser muito maior. Agora, como eu consigo amá-lo nesse tanto? Apenas se eu entender o quão amado eu fui. Apenas se a gente ganhar essa consciência. Por quê? Porque esse entendimento de ser amado muda o entendimento de amor na nossa vida. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo. Porque eu não estou julgando, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou julgando, não estou falando mal. Mas eu tenho certeza que se você está há muito tempo na igreja, você já viu alguém vir aqui e falar assim: poxa gente, tá legal, mas para Deus tem que ser maior, para Deus tem que ser melhor. Como é que você comemora o gol do seu time? Poxa, para Deus tem que ser igual. Vocês já viram esse exemplo, sim ou não? Cara, eu já vi várias vezes na minha vida. E deixa eu te falar uma coisa. Não, pelo amor de Deus, não. Não, porque eu não posso comparar o amor de Deus com algo tão superficial. Porque eu estou levando o amor a um nível de emoção e não de consciência. Presta atenção, amar não é sentir, amar é ganhar consciência. Por isso que o Evangelho não trabalha na sua emoção, e trabalha na consciência que você tinha de quão pecador você era. Porque Ele quer trazer uma consciência de amor, Ele quer trazer a verdade. Entender esse amor, cara, vai nos levar profundo, vai nos levar a conhecer Ele, para amá-lo de volta até que Ele venha, até que Ele esteja conosco, até que eu possa olhar nos olhos daquele que me salvou, nos olhos de fogo, e amá-lo, e contemplá-lo, e ser como Ele é. Sabe, eu não sei se isso queima no seu coração, mas eu não vejo a hora desse casamento, eu não vejo a hora de Jesus vir, cara, porque se esse amor entrou no nosso coração, nós não podemos desejar outra coisa, nós não podemos desejar qualquer outra coisa que não seja a vontade daquele que nos amou primeiro. Sabe, é um exemplo bem bobo, mas acontece muito, poxa, queria tanto que Jesus voltasse, aí tem um solteiro que surge e fala: mas espera eu casar, é ou não é? Sempre tem o solteiro que levanta e fala: mas eu não casei ainda. Cara, se nós entendêssemos esse amor que nós recebemos, nós não desejaríamos outra coisa antes, nós não desejaríamos nada, apenas que Ele venha, que Ele venha, que Ele venha. Sabe, segunda coisa que nós precisamos entender como um estilo de vida de quem deseja essa data, é que esse amor me traz um estilo de vida. Esse amor, entender esse amor, me faz mudar o meu estilo de vida. Abre comigo sua Bíblia em 1 Pedro.
1 Pedro 1, Primeira Pedro 1, 22. Todo mundo achou? Diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Repara que o entendimento de Jesus para nós, até que Ele venha, é como Ele resume a lei. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E segundo, amar o próximo como a ti mesmo. É dessa forma que tem que ser resumida a nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Entendendo quão amado eu fui. Agora que eu entendi o quão amado eu fui, eu posso ter um novo estilo de vida. E nesse novo estilo de vida, presta atenção, começa amando uns aos outros. E aí eu amo o que Pedro vai falar aqui. Agora que vocês já foram purificados, já foi purificada a sua vida pela obediência à verdade, ou seja, você já entendeu o Evangelho, a sua vida já foi transformada, vise o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros. O que Jesus deseja para nós? É que, a partir do momento em que o Evangelho encontrou o nosso coração, nós entendemos, fomos feridos pela palavra dele, e o nosso relacionamento vertical foi restaurado, a dívida foi paga, só falta uma coisa agora: o nosso relacionamento horizontal. Então entenda, a partir do momento que o Evangelho nos transformou, é para uma missão. Qual é a missão? Ser um com os nossos irmãos. Porque a gente às vezes tem a compreensão equivocada que salvação é uma obra apenas do Filho, é apenas da graça. Não, a salvação não é uma obra apenas do Filho, a salvação é uma obra de Deus, e do Deus Trino. Por quê? Porque nós fomos gerados no amor do Pai, salvos pela graça do Filho, para viver na comunhão do Espírito. É isso salvação. Então, se salvação termina em comunhão com o Espírito, deixa eu te contar uma coisa, não é para você se fechar dentro do quarto para ficar chapando com o Espírito Santo, é porque agora, pela comunhão do Espírito, eu posso ser um com você. Então, comunhão com o Espírito Santo não diz respeito apenas relacionamento vertical, mas principalmente horizontal, porque antes eu não tinha como ter comunhão com você, agora o Espírito que está aí habita aqui também, então a gente pode ser um, e isso é igreja. E agora eu consigo amar de verdade os meus irmãos. Por isso que Pedro vai falar isso. Depois que você já teve a sua vida resolvida, amem sem fingimento. Sabe, isso aqui é uma mensagem para nós. Isso é a mensagem para a gente viver até que Ele venha. Amar uns aos outros sem fingimento. Sabe, eu não sei você, mas às vezes eu me pego um pouco falso com os meus irmãos. Às vezes eu me pego mesmo, de verdade. Eu cumprimento a pessoa e falo: e aí, tudo bem? Aí a pessoa fala: oh, beleza. Eu nem sei o que ela respondeu, eu estou continuando andando. Você faz isso? Faz, né? Todo mundo faz. Mas sabe, o que Pedro está dizendo aqui é para ser de verdade. Não é apenas para cumprimentar o meu irmão e falar por hábito. É para eu parar e falar: cara, você está bem? Conta comigo. Eu quero ser um com você. O que você está passando? Você está mal? Como eu posso te ajudar? É isso. Isso é ser igreja, isso é amar uns aos outros sem fingimento. Sabe, não é eu estar tão desesperado com as minhas coisas e dar um cumprimento e sair fora. Não, as minhas coisas são secundárias, porque primeiro vem o meu irmão, porque primeiro vem a comunhão, porque primeiro é para eu amar você. Depois eu resolvo minhas coisas. Se a gente vivesse isso. Sabe, se a gente vivesse isso, sabe o que ia acontecer? João 17, quando vocês forem um, o mundo saberá quem eu sou. Sabe por quê?
Porque é incrível quando uma pessoa se levanta, vai na praça, prega e alguém se arrepende. É incrível quando alguém vai na rua e tem alguém doente, vai lá, ora e a pessoa vê um milagre e tal. Mas o que o mundo deseja não é poder. O que o mundo deseja não é uma pessoa gritando na praça. O que o mundo deseja é ver de verdade a transformação que o Evangelho causa. E a transformação que o Evangelho causa na nossa vida é isso aqui, ó. Como assim, Arthur? É porque agora eu não estou mais sozinho. É porque agora eu sei que tem aqui, ó, 500 pessoas para cuidar da minha vida também. Sabe, se nós levássemos isso ao pé da letra, na igreja não teria tanta gente ansiosa. Na igreja não teria tanta gente com problemas psicossomáticos. Por quê? Porque muitas vezes a causa, não estou falando todas, tá? Tem gente que realmente tinha problema hormonal, tem que ir no médico, não descarto isso. Mas muitas vezes o problema é, você está pensando tanto em você, que você cria os seus próprios problemas. E se você pensasse mais no outro, você não pensaria tanto em você, você não ficaria tão mal. Mas a nossa geração é tão egoísta, que não consegue não ter problema com ela mesma. Mas o que Jesus nos chamou? Para ter um amor verdadeiro, não demonstrado, sabe, em apenas palavras. Nós precisamos viver esse amor fraternal sincero, nós precisamos ser cristãos de verdade. Sabe, eu tenho um exemplo de um dia que me chocou, que foi um dia que o Douglas entrou na igreja, e aí ele contou isso para mim. Ele sentou do lado de um morador de rua, e aí o morador de rua estava lá, vendo o culto e tal, e o Douglas, muito solícito, amoroso, foi lá e sentou do lado dele. Em determinado momento, o Douglas virou para ele e falou assim: cara, Jesus te ama. E aí o morador de rua olhou para ele e falou assim: poxa vida, mais um. Sabe, ele falou para o Douglas assim: sabe, eu estou cansado de ouvir que Jesus me ama, o que eu queria ouvir era eu te amo. E é isso, é esse choque, é esse choque que causa. Por quê? Porque é justamente isso que o Evangelho precisava fazer na nossa vida. Sabe como que as pessoas vão saber que Jesus ama? Quando nós amarmos ela. Porque eu não sei se você sabe, mas o Cristo hoje revelado é através da igreja. Como é que as pessoas vão ver o Cristo? Quando a igreja, que é Cristo, for amorosa. Então quando nós pararmos de falar, Jesus te ama, Jesus tem um propósito, Jesus não sei o quê, e for lá e realmente abraçar a pessoa de verdade e falar: vem cá, eu sei que você está mal, deixa eu amar você aqui. As pessoas vão saber quem é Jesus. E eu não falo só lá fora, eu falo principalmente aqui dentro, porque esse é o estilo de vida da noiva de Cristo. Esse é o estilo de vida que nós desejamos viver de verdade. E Pedro continua: pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Ou seja, aqueles que nasceram do Evangelho têm uma nova natureza. E deixa eu falar uma coisa, esse amor é natural. E isso me choca. O amor fraternal é natural da nova natureza que nós recebemos. Então, amar o próximo como a nós mesmos, Jesus não falou como um desafio, Jesus anuncia como a nova natureza, porque tem que ser assim. E não ser assim, é nós não deixamos o Espírito nos governar, porque nós ainda estamos preocupados com o eu, e não com nós. Então o desejo de Deus é que o eu morra, para que nós viva agora. Então o amor fraternal, esse é o estilo de vida que Jesus deseja. Sabe por quê? Porque nós temos que ir mais fundo no amor. Nós precisamos sair do raso em relação ao amor. E eu vejo bastante gente já entendendo algo, que o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão, sim ou não? Não. O amor não é só uma decisão. Porque nós precisamos ir ainda mais profundo no amor. O amor tem que sair do sentimento e da decisão e virar ação. Porque aí sim ele se torna amor. Porque Jesus disse: ame os seus inimigos, ore por eles, é uma ação. Dê de comer, é uma ação. Quando alguém tiver necessitado, você supre, é uma ação. Por quê? Porque o amor não consiste em sentimento e apenas decisão. Porque eu posso decidir e não fazer. Eu posso. Eu podia ter decidido, vou para Campinas, e não vi. Mas no meu coração eu decidi. E não fui. Então, nós precisamos ir mais profundo no amor. O desejo de Deus para nós é
ação. É poder ir ainda um passo a mais, um passo a mais. Sabe, esse é o desejo de Jesus para nós. Aí você pode pensar assim, Arthur, mas você está indo muito pesado, porque não tem como. E é justamente essa a mensagem. Não tem como. Por isso não é sobre nós, é sobre Ele. Por isso não é sobre eu amá-lo, é sobre ser amado por Ele. Não é sobre eu me esforçar, é eu entender. Não tem como, Arthur, não mesmo. Enquanto você quiser fazer pela força do seu braço, não vai rolar. Agora, quando você entender, ganhar a consciência da transformação que Cristo faz, vai começar a fluir. Por quê? Porque a nova natureza, ela não exerce, ela flui. Diferente da antiga, que eu tenho que ficar brigando, a nova é algo orgânico, que o Espírito Santo vai fazendo em nós. Sabe, é só você pensar no fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência. Aí você pensa assim, poxa, que lista linda que Paulo escreveu. Eu vou amar mais. Eu vou ser mais paciente. Aí você fica, não, eu sou paciente, eu sou paciente, eu sou paciente, até alguém fechar você no trânsito. Aí caramba, a paciência foi embora. Aí você fala, não, eu vou amar mais, eu vou amar mais, eu vou amar mais, até alguém pisar no seu calo. Aí você deixou de amar. Por quê? Porque enquanto você achar que você pode fazer, não é sobre as coisas de Deus. Porque a nova natureza, o fruto do Espírito, viver essa comunhão, esse amor fraterno, não tem a ver com o esforço humano, tem a ver com uma nova natureza recebida dEle. E de forma orgânica o Espírito Santo vai fazendo isso fluir em nós. E na medida que você se pega tendo intimidade com o Espírito Santo, naturalmente um cara te fecha no trânsito, você fala assim, nossa, que Deus abençoe. Aí você fala, impossível, Arthur. Não, é verdade. É verdade. O trânsito para mim meu Deus, era um problema. Até a prefeitura de Bragança colocar farol na rotatória. Meu amigo, ninguém tem paz com isso, é ou não é? Os caras não colocou colocou 4 farol. Nunca vi isso no mundo, só em Bragança Paulista. Mas glória a Deus, é ou não é? E Pedro continua. E aqui, para mim, é onde nós precisamos acordar mais rápido. 24. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Sabe, o que Pedro está querendo dizer aqui, é que a nossa vida é passageira. O que Pedro está querendo dizer aqui, é que ela acaba rápido. É só um pontinho, comparado à eternidade. E, se você for a fundo, nesse sentido que Pedro traz, não é apenas no sentido só da morte, mas é também um estilo de vida dos apóstolos, porque todos eles achavam que Jesus voltaria enquanto eles estiverem vivos, quando eles estavam vivos. Se você pega Paulo em Tessalonicenses, ele está explicando como vai ser a vinda de Jesus e tal, ele fala, primeiro os mortos, depois nós que estivermos vivos, ou seja, ele tinha convicção que Jesus voltava enquanto ele estivesse vivo. Pedro da mesma forma. Então, esse estilo de vida de eternidade causa uma urgência no amor fraternal. Por quê? Porque se Jesus está voltando, ou se eu vou morrer logo, por que eu vou ficar preocupado com as minhas coisas? Não, eu vou me preocupar com o que realmente interessa. Eu vou amar as pessoas que estão à minha volta. Eu vou ser amado por Jesus e responder o amor que Ele me deu. Por quê? Porque a vida passa rápido. Deixa eu te contar um segredo. Para todo mundo que está aqui, todo mundo, não importa se é um bebê ou se já tem uma idade avançada, você não vai passar dos 120. Dificilmente. E deixa eu falar, você nem vai querer chegar a tudo isso. Por que então nós estamos tão preocupados com as nossas coisas? Sabe, a vida é passageira. Nós precisamos amar, de maneira prática, sabe? Ame agora, porque você não sabe o amanhã. Ama agora, cara. Quem que está do seu lado? Olha para a pessoa que está do seu lado. Nossa, eu não gosto disso, mas eu estou fazendo hoje, olha, para você ver. Você olhou para a pessoa que está do seu lado? Então, deixa eu contar um segredo para você. Você não sabe o que vai acontecer com você, nem com ela quando você sair dessa porta.
Arthur, que pessimista. Não, 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 realista. Você não sabe, você não sabe. Então, a chance que você está tendo agora é de amá-la. E se nós parássemos para pensar, nós amaríamos. E nós iríamos valorizar muito mais a pessoa que está do nosso lado. Porque Jesus disse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Quem está perto, cara. Eu vou amar todo mundo. Todo mundo que estiver perto de mim, eu vou amar. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Sabe, esses dias eu estava em casa, e aí a Gabriela, minha esposa, ela pegou assim, e comentou uma coisa assim, e eu estava tipo atarefado, as coisas do trabalho e tal, e aí eu fui grosso com ela. Aí eu pisei na bola, eu fui grosso com ela, e aí ela tinha um compromisso e ela saiu. E ela saiu sem me dar tchau, sem me dar um beijo, sem falar que me amava, e sem eu falar que amava ela. E aí eu fiquei, nossa, já pensou se acontece alguma coisa? Putz, a última coisa que eu fiz para ela foi ser grosso. A última coisa que eu falei para ela foi uma grosseria. E se eu realmente a amo, eu não posso deixar que a última experiência, a última vivência que ela tem comigo, seja algo que não seja amor. Sabe, nunca fale algo para alguém que não poderia ser a última coisa que essa pessoa podia ouvir de você. Porque se você não sabe o dia de amanhã, você precisa amá-la agora. E nesse dia o Espírito Santo falou comigo. E ele me fez lembrar de um fato que aconteceu comigo. Porque quando eu tinha uns 12 anos, eu fui criado pelo meu avô, pai da minha mãe. E ele sempre foi esportista, cheio de saúde. E nós tínhamos na família uma lanchonete lá em Bragança. E todo sábado eu ia almoçar na casa da minha bisavó. Só que antes de lá, eu passava na lanchonete do meu avô, para ver ele, para falar, ficar um pouco lá com ele e tal. E aí, nesse sábado, eu passei lá, e falei, e aí, vô, tal, e fiquei lá um tempo. Só que eu era um adolescente, birrento. Imagina aquele adolescente chato. Prazer, era eu. E lá tinha um freezer, né, na lanchonete do meu avô, tinha um freezer, que era de uma sorveteria. E aí eu ficava abrindo e fechando o freezer. Só que assim, todo mundo sabe como o freezer funciona, é ou não é? O freezer precisa manter a sua temperatura, o freezer é um negócio assim, complexo, né? E meu avô, com aquele movimento de sábado, que sábado dava muito movimento, ficou ouvindo o barulho do tac, 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 tac do freezer, e deu um grito lá de trás, pelo amor de Deus, fecha isso, eu não aguento mais. E aí eu, de forma humilde, sabe, respondi, pelo amor de Deus você, vô, eu que não aguento mais você reclamar. E falei, vou embora também. E peguei e saí da lanchonete, fui embora e fui para a casa da minha bisavó. Isso era no sábado. No domingo, eu sabia que eu ia ver meu avô na igreja. E aí, eu fui no culto, e pela primeira vez na minha vida, meu avô não estava no culto. E eu fui embora para casa. Aí cheguei na minha casa, deu uns 5, 10 minutos, meu tio, o irmão da minha mãe, bate no portão e fala assim, olha, vocês viram, né, que o vô não estava na igreja, ele passou mal, ele teve uma dor forte no coração, assim no peito, e eu levei ele para o hospital, mas está tudo bem, está tranquilo, ele vai ficar em observação, pode ficar tranquilo que acho que amanhã já recebe alta, beleza. Chegou na segunda-feira, ele deu uma piorada, entrou em internação, saiu da observação e foi para a internação. Na terça, meu vô de manhã deu uma melhorada. E na quarta, eu estava enterrando meu avô. E meu avô era meu pai. Ele que me criou por muito tempo. E a última coisa que eu falei para meu avô foi que ele era chato. Sabe, eu não tive chance de me despedir do meu avô. Sabe, eu não tive chance de falar, eu te amo, vô. Obrigado por ter me criado. Eu não tive essa chance, cara. E o que Pedro está falando hoje aqui, e pode ficar tranquilo, porque meu avô está salvo, ele cria no Evangelho, ele sabia que eu amava, está tudo bem. Mas o que eu estou querendo mostrar para você é o que Pedro está falando aqui hoje. A vida é passageira, a vida é rápida, e nós precisamos amar. Ame com todo o seu coração quem tiver à sua volta.
Ame com a sua vida quem tiver à sua volta, porque você não sabe o que vai acontecer. E nós temos a chance de estar do lado da pessoa que a gente mais ama, e muitas vezes a última coisa que a gente fala para a pessoa é algo que a gente não podia falar. Então que hoje a gente ganhe essa consciência: eu vou amar todo mundo que está à minha volta. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, porque eu fui amado primeiro. E o resultado de ser amado primeiro é amar quem está do meu lado. O resultado de ter sido amado sem eu merecer é amar quem não merece. O resultado desse amor é, cara, quem chegar perto de mim vai sair encharcado de amor. Por quê? Porque assim é a natureza de Cristo Jesus, e Cristo Jesus está em nós. Então, como é o estilo de vida até que Ele venha? É entendendo que é amado, para ser transformado e amar as pessoas que estão ao nosso redor. É isso. Se nós vivermos isso, nós viveremos o desejo de Jesus. Por quê? Porque nós precisamos ser igreja de verdade. Nós não podemos mais brincar. Se você não sabe quanto tempo você tem de vida, ame quem está do seu lado. Se você não sabe quanto tempo você ainda tem, ou até que Cristo venha, cara, é a nossa chance. Cada segundo, cada minuto, é uma chance da gente amar e revelar Cristo. Por quê? Porque quando nós amamos, nós estamos mostrando o Cristo que ama para as pessoas. Eu termino falando para você algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. O desejo de Jesus é que a gente saia do conhecimento de Jesus e comece a conhecer o Cristo. E o exemplo disso é os 2 discípulos na estrada de Emaús. Sabe, eles estavam naquela estrada, Jesus está com eles, ressurreto aparece, e eles não reconhecem Jesus. E Jesus começa a ensinar e começa a falar para aqueles homens, até que chega um momento que Jesus fala, vou embora tal, e os caras falam, não, vamos comer. E Jesus vai comer com eles. E quando Jesus se assenta para fazer o que era de costume, que era comunhão, ele pega o pão e rasga o pão. O que significa o pão? É a comunhão. Quando aqueles homens enxergam Jesus rasgando o pão, eles ganham a consciência, é Ele. E aí Jesus vai embora. Agora, por que isso tem a ver com essa mensagem? Porque talvez nós somos os discípulos, que tem muito conhecimento de Jesus, que sabe muito sobre quem Jesus é, mas está faltando Cristo em nós. Porque eu não sei se você reparou que tem uma ênfase nisso, na hora que Cristo rasga o pão, que é o símbolo da comunhão, e aqueles homens conseguem ver Jesus, Jesus some. Por quê? Porque não era sobre Jesus estar do lado deles, mas agora é ver Cristo um no outro. Então entenda uma coisa, a ênfase do Evangelho não é você ter uma vida incrível dentro do seu quarto. A ênfase do Evangelho, o estilo de vida que Ele deseja, para que até que Ele venha, é que a gente possa ter uma vida de comunhão com Deus, para que Cristo seja revelado através da minha vida e da sua. É que a gente tenha comunhão, que é o símbolo que Jesus mostra para aqueles homens, e aí eu posso enxergar em você o Cristo que ainda falta em mim, e você enxergar em mim o Cristo que ainda falta em você. Porque é isso, é Cristo sendo formado em cada um de nós, até que Ele venha. E deixa eu te falar uma coisa, na medida que Cristo vai sendo formado em nós, na medida que Cristo vai sendo formado em nós, a noiva vai amadurecendo, sabe por quê? Porque isso é forte, mas é uma verdade. Jesus não é pedófilo, então Jesus não se casa com uma criança, Jesus só vai se casar com uma noiva madura. Por isso o nosso papel é crescer na medida do Espírito, para que a gente possa realmente olhar para esse dia e o casamento acontecer. Porque o que Cristo deseja é se casar com uma noiva que esteja na sua estatura, e o nosso papel até que Ele venha é formar Cristo em nós e no outro, sendo amado por Jesus e amando de volta e amando quem está à nossa volta. É isso, se nós fizermos isso, nós estaremos vivendo o estilo do fim dos tempos. O que é o estilo do fim dos tempos?
eu amo aquele dia, mas eu também tento, com toda a minha força, antecipar. Por quê? Porque eu estou desesperado por esse dia, e o meu estilo de vida grita, Maranata, Maranata, Maranata. Sabe, Maranata não é um cara incrível, Maranata é uma igreja que vive em comunhão. Uma igreja que vive em comunhão, que é amada por Jesus e ama uns aos outros, está gritando dia após dia para Jesus, ei, nós queremos casar com você. E esse é o desejo de Jesus para nós, que a gente possa se casar com Ele, amém? Fica de pé, vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. E a nossa primeira oração vai ser de olho fechado. A segunda vai ser de olho aberto. Porque primeiro nós vamos orar para que a gente possa entender o quão amado nós somos. Mas depois nós vamos orar por comunhão. E então nós temos que orar de olho aberto. Porque eu não oro por comunhão de olho fechado. Eu oro por comunhão amando quem está à minha volta. Então feche seus olhos e nós vamos orar agora. Pelo amor de Cristo Jesus. Pai, nós nessa noite te agradecemos pela sua palavra, pela sua verdade. E nós te agradecemos pelo Evangelho de Cristo, que foi entregue a nós, anunciado a nós. E hoje nós estamos em um lugar onde nós não merecíamos, numa condição que nós não merecíamos, recebendo um amor que nós não merecíamos, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que se entregou naquela cruz por nós, e nos deu vida verdadeira em Ti. Graças a Deus por Cristo Jesus, que nos tirou do império das trevas e colocou a gente no seu reino. Obrigado por tanto amor, Pai. Obrigado, Pai, por enviar o seu Filho, fazer um sacrifício que nós não conseguiríamos fazer, mas o Senhor fez por amor. Obrigado. Nosso pedido de Espírito Santo é: nos ajuda a entender ainda mais esse amor. Hoje nós não pedimos que queremos te amar mais, sem antes entender mais do seu amor. Espírito Santo, esse amor é infinito. A verdade é que nós nunca conseguiríamos entendê-lo, mas nós sabemos que o Senhor traz convicção, que o Senhor traz paz, entendimento, e esse é o nosso pedido. Espírito Santo, nos ensina, nos ajuda a saber quão amado nós somos, para que a nossa vida nunca mais seja a mesma, para que a nossa vida não se resuma a um amor infantil, mas um amor maduro, de noiva que deseja o casamento com o noivo. Espírito Santo, se você é o melhor amigo do noivo, se você é quem foi deixado para nos ensinar o gosto, o desejo, a expectativa do noivo a nosso respeito, abre o nosso coração, Espírito, e revela a nós a vontade do noivo para cada um aqui, não apenas para a noiva, para o corpo coletivo, mas também para o indivíduo, que cada um ganhe a consciência aqui hoje do quão amado é. E aí então, nós conseguiremos te amar, Jesus, porque nosso amor não vai partir do nada, mas vai ser uma resposta verdadeira ao amor verdadeiro. Espírito Santo, nos ajuda a entender que a vida que o Senhor deseja não é uma vida de grandes revelações, mas é revelar Cristo no cotidiano.
se a gente revelar Cristo no cotidiano uns aos outros. Abre o seu olho agora. E ora junto comigo, para que a gente possa viver uma vida de comunhão. E se você quiser, pode dar uma volta ao seu redor e olhar no rosto de cada um aqui. Porque isso é comunhão. Espírito Santo, nos ajuda a ter comunhão verdadeira. Nós não queremos ter comunhão com a nuca um dos outros, que é o que a gente enxerga no culto. Mas nós queremos ter relação de verdade, relacionamento profundo e verdadeiro, amor fraternal e não fingido, mas algo sincero. Espírito Santo, nos ajuda a amar o nosso irmão, assim como o Senhor nos ama. Nos ajuda a amar o nosso irmão de uma forma que nós não conseguimos explicar. Espírito Santo, nosso pedido hoje é: tira as minhas coisas do meu coração, para que eu possa amar o meu irmão mais. Espírito Santo, tira o eu do centro do meu coração, e que Cristo se assente no trono da nossa vida, de modo que nós vamos olhar uns para os outros, para ver Cristo uns nos outros. Espírito Santo, nos amadurece como noiva, porque o nosso desejo é estar pronto, viver uma vida que o Senhor deseja até que Ele venha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Fecha o olho, todo mundo. Agora eu vou pedir para você fechar o olho. Quando eu estava orando, e aqui é uma coisa bem particular, por isso estou pedindo para todo mundo fechar o olho. Quando eu estava orando, eu tive um entendimento. Eu posso errar, ok? Não tem problema. Mas eu tive um entendimento, o Espírito Santo me trouxe, de alguém que você tem buscado ter paz no seu coração, mas a verdade é que você não quer, talvez nem estar dentro da sua casa, muitas vezes. Porque lá parece que você não tem paz, parece que você não tem amor, e aí você tenta buscar isso fora, em alguns outros lugares, parece até que funciona em alguns momentos, mas toda vez que você volta e fica sozinho, ou sozinha, porque eu acho que é uma mulher, você tem essa sensação de novo, bate essa angústia, essa tristeza no seu coração. Tem alguém que está se sentindo assim aqui hoje? Está todo mundo de olho fechado? Pode levantar sua mão, não vou pedir para você vir na frente, eu só quero saber. Ok. Pode abaixar. Todo mundo de olho fechado, nós vamos orar por isso, ok? Eu tive também um outro entendimento. De olho fechado todo mundo. Eu tive um outro entendimento que talvez alguém está tendo muita dor no estômago. Dores fortes no estômago, algo que é constante. Não é hoje uma dor, mas de alguns dias para cá você tem percebido e tem ficado com dores. Alguém tem sentido isso? Ok. Pode abaixar, nós vamos orar por você. E o último que me veio no coração foi de talvez algum jovem ou adolescente, que nesse tempo de pandemia e tal, ficou longe da escola e tal, pode ser jovem, pode ser adolescente, eu acho, ficou longe da escola, faculdade, mas tem queimado no seu coração um desejo de pregar o evangelho lá. De quando você voltar, eu não sei como está aqui em Campinas, se já voltou ou não, mas tem queimado no seu coração um desejo de fazer algo, de Deus naquele lugar. Tem alguém que sentiu isso nessa pandemia? Amém, glória a Deus. Pode abaixar. Antes de eu passar o microfone, eu quero orar por essas situações. Então, de olho fechado, ore junto comigo. Primeiro, para essas pessoas que têm sentido uma solidão, que não têm sentido paz. Em nome de Jesus, como igreja, nós queremos declarar paz agora sobre essas pessoas, sobre essas mulheres, que não têm encontrado um ambiente de paz, mas nós queremos declarar que Deus tem paz que excede o entendimento, e mais do que isso, Deus é o Deus da paz e quer caminhar com vocês. Então que a partir de hoje, em nome de Jesus, nós declaramos que a vida de Deus, a vida de comunhão com Deus vai estar em você. Você vai ter comunhão com Deus e por isso vai caminhar com o Deus da paz. Assim como Paulo diz em Filipenses. E na medida que você caminha com Deus da paz, você encontra um lugar de descanso em nome de Jesus. Nós profetizamos isso como igreja na vida dessas pessoas agora. Em nome de Jesus.
Como igreja nós queremos orar por essas pessoas que estão com dor no estômago. Se você é uma dessas pessoas que levantou a mão, coloca a mão no estômago, coloca a sua mão onde dói. Como igreja nós declaramos cura agora, em nome de Jesus. Todas essas pessoas que estão tendo esse problema, nós pedimos pela autoridade do nome de Cristo Jesus, que elas sejam curadas. Espírito Santo, flui sobre elas com cura agora, em nome de Jesus. Que elas fiquem livres e que o seu nome seja glorificado, que o nome de Cristo seja reconhecido, em nome de Jesus. E nós também como igreja queremos orar por esses jovens e adolescentes que estão com desejo, queimando no coração de fazer algo de Deus naquele lugar. Nós pedimos, Espírito Santo, dê direções corretas, que não seja algo da emoção, mas que seja algo verdadeiro de Deus, que essas pessoas possam tocar Campinas de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Que comece um avivamento a partir deles, aonde quer que eles começarem. Eu oro repreendendo todo medo e toda vergonha, em nome de Jesus. Eu sinto que algumas pessoas não iam fazer por medo e vergonha. Deixa eu falar algo para você. Aquele que habita em você é maior do que qualquer sentimento que você pode ter. Vá e pregue o Evangelho. Eu sinto que pessoas que vão começar movimentos vão começar a experimentar poder de Deus. Deus quer derramar autoridade sobre vocês. Na verdade Ele já deu, porque Ele disse que a autoridade foi dada a Ele, é nossa, e Ele quer que você use da autoridade dEle. Então quando você começar, procure os doentes, procure os enfermos, que essas pessoas vão ser curadas. Não tenha medo, não é você quem faz, é o Espírito. Os dons são da igreja? Não, os dons são do Espírito, e Ele flui na igreja. Então não tenha medo de fluir no dom, porque você tem o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo. Vá, tenha ousadia, pregue o Evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você está feliz ainda? Glória a Deus, Deus abençoe vocês, até uma próxima.